Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Vamos entrando aí, uma live importantíssima para quem fez a prova de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. André, manda o convite. André já chegou aqui com o convite. O Fázio e a professora Reana Fernandes. Cadê André? Deixa eu ver aqui, André. André entrou, deixa eu botar Renato Fázio agora. Boa noite, compadre. Ei, meu compadre, tudo em paz? Tranquilo. Deixa o Renato Fázio entrar e deixa a professora Rayana entrar, que eu vou explicar o contexto aqui. O professor Renato Fázio acabou de entrar. Boa noite, Fázio. Tudo na paz? Boa noite, patrão. Tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. Seja bem-vindo. Vamos aguardar 2 minutinhos, que é o tempo que o pessoal entra e também o tempo que a professora Rayana entra para a gente iniciar aqui. O pessoal que está entrando agora, o Castor está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está sem som? Eu estou te ouvindo. Deixa o público aí ver. Galera que está acompanhando ao vivo. Eu digo logo, tá? A gente já achou até agora 3 recursos. A equipe do JUS 21 já encontrou até agora 3 recursos para essa prova. Amanhã eu estou com Paulo Furtado. Eu vou entrar com Paulo Furtado em Cufaz de novo, porque é muita questão para comentar. E eu estou achando que amanhã tem mais um recurso. Vamos só aguardar a professora, 30 segundinhos, a professora Rayana entrar, para que a gente possa iniciar os nossos comentários aqui. Lembrando que sobre os recursos eu vou falar como você vai ter acesso a esses recursos só nos nossos grupos de WhatsApp. A gente já lotou um grupo de carreiras policiais e hoje eu abri outro grupo. Eu vou deixar só esses 2, eu não consigo dar conta de muito grupo. E quem não faz parte ainda, o link está aqui no meu history. Você consegue o link no meu history. Cadê a professora Rayana que não chega aqui? Rayana, bora, minha filha, bora entrar para a gente começar. Bom, galera, então vamos iniciar aí enquanto a professora Rayana vem, enquanto a professora Rayana não chega, vamos iniciar. Bom, como todos vocês sabem, ontem nós tivemos o concurso tanto para delegado quanto para investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje e amanhã, o nosso foco, o meu foco, o foco da equipe do JUS 21, vai ser conversar com vocês sobre a prova de delegado e os possíveis recursos. Nossa ênfase vai ser o possível ou os possíveis recursos às questões. A gente quer ajudar o máximo possível vocês. Nós vamos comentar sobre a prova amarela. A prova amarela é a prova tipo 3, tá? Quem está nos nossos grupos de carreiras policiais do JUS 21, nós mandamos mais cedo para vocês a prova em PDF e o gabarito. Quem não recebeu é porque não faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, compreendido? Se você não recebeu é porque você não está nos nossos grupos. Recomendo que você entre de novo. O link para fazer parte do nosso grupo 2 está nos meus stories, é um grupo de WhatsApp. Sou eu que administro, a gente só fala de concurso policial, de carreira policial, material, chama para lá, de tudo que diz respeito aos concursos de Polícia Civil. Nós mandamos lá o material para vocês, prova amarela e o gabarito. Então a gente vai começar os comentários, lembrando, Acho que a Rayana entrou, a Rayana apareceu aí. vai mandar o convite, lembrando, hoje nós vamos falar sobre direitos humanos, nós vamos falar sobre legislação especial e criminologia, porque tem recurso em legislação especial, tem recurso em criminologia. Nós vamos falar sobre direito constitucional e direito administrativo. Tem recurso em direito constitucional também. Amanhã nós vamos falar de penal, processo penal e medicina legal. Então vamos começar. A professora Rayana acabou de chegar aqui, acabou de entrar. Vamos colocar a Rayana na transmissão. A Alessandra quer entrar no grupo. Alessandra, quando terminar a live, você vem aqui nos meus stories, tem um linkzinho lá para você entrar, ok? Bom, pessoal, vamos nós então, vamos trazer aqui o contexto geral e aí eu vou jogando a bola para cada um dos participantes da nossa live. Para quem está entrando agora, só fazer a apresentação. Professor, mestre em Direito, doutor André Carneiro, coronel da Polícia Militar de Pernambuco, é o nosso professor de Direitos Humanos, de Direito Internacional,
também. André Carneiro é dos maiores intelectuais que eu conheço no direito, meu amigo de longa data aí, faz parte do quadro de professores do Jus 21. Professor Renato Fazio, colega meu de trabalho aí há mais de 15 anos. Fazio foi meu aluno quando era menino. O maior especialista que eu conheço em legislação especial do país. Eu sou professor de legislação especial, mas confesso a você que no Jus eu acho que está melhor entregue ao professor Renato Fazio. E a mestre professora Rayana Fernandes é a nossa supervisora pedagógica, é a nossa especialista em meta-preparação para carreiras policiais no Jus 21, fez uma verdadeira revolução na preparação dos nossos alunos, é mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo, é quem toma de conta dessa parte também lá no Jus 21. Então, feitas as apresentações, e eu sou professor de penal e processo penal, essa fuleiragem que vos fala. Feitas as apresentações, vamos lá para o contexto geral. Muitas pessoas, e a gente pode aferir isso pelos nossos grupos de WhatsApp, eles reclamaram da prova. Eles acharam que a prova foi uma prova muito complexa, foi uma prova muito difícil. Desculpe a sinceridade. Por exemplo, penal. Penal não foi uma prova difícil. O que aconteceu é que a forma de se perguntar, o estilo de redação das questões, que até então o pessoal estava acostumado em concurso de polícia, mudou. Semana passada, e se tiver alguém que esteja nos acompanhando ao vivo, se puder confirmar, eu agradeço. Semana passada, eu fiz uma live alertando vocês sobre isso. Eu convidei todo mundo que estava nos nossos grupos de WhatsApp e disse, olha, as provas de delegado mudaram. Não adianta você treinar 100 mil questões no modelo antigo, porque não vai ser isso. E eu mostrei diversos exemplos de como poderiam ser as novas questões dos concursos. Por exemplo, na parte de direito penal, caiu a questão de falsificação de cartão de crédito, que é falsificação de documento particular. E eu 298. falei sobre isso como exemplo na live da semana passada. Eu mandei até o print do nosso material da semana passada no grupo de vocês. Eu disse que as questões viriam extremamente contextualizadas. O que são questões contextualizadas? São questões contando historinhas para, nas alternativas, vocês complementarem. Outra coisa que eu falei, eu disse, olha, a FGV, mesmo as provas sendo ABCDE, ela vai dar um jeito de ser meio que tipo um verdadeiro ou falso, colocando item 1, item 2, item 3. E isso não é o que aconteceu só em Minas Gerais. Essa é a tônica dos próximos concursos. O próximo concurso será o do Ceará, ele vai ser assim, embora no Ceará seja Sebrasp. Depois do Ceará vai ser o Piauí, que está a disputa se vai ser Sebrasp ou FGV, mas vai ser nesse modelo. Depois nós vamos ter Tocantins, Mato Grosso, Bahia. Bahia anunciou um dos maiores concursos da história, mais de 2.000 vagas. Santa Catarina, todos os 8 ou 9 próximos concursos, seja para delegado, seja para investigador, embora os estados ainda falem agente e escrivão, mas a lei orgânica das polícias civis estabelece que o nome do cargo agora de todos é investigador, vai seguir essa lógica. O Mato Grosso do Sul, muito provavelmente, deve ser Sebrasp. Então, seja Sebrasp, seja Fundação Getúlio Vargas, a lógica vai ser a mesma dessa de Minas Gerais. Então, não é que a prova tenha sido muito difícil. O que está acontecendo, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, é que a galera está acostumada a estudar por um modelo antigo de questões. Quantas vezes eu não falei para os nossos alunos do projeto Delta do Jus 21, principalmente os alunos que têm mentoria individualizada. Galera, não adianta você fazer 100 mil questões no modelo antigo. Tem gente que diz, eu estou fazendo questão de 2019, estou fazendo questão de 2018, estou fazendo questão de 2020. Não adianta. A forma de preparação, a forma de pergunta, a forma de arguição foi modificada, foi alterada. Ou você está preparado, ou você se adequa a essa nova realidade, ou você vai estar fora da disputa, sendo muito sincero. E é por isso que em todos os nossos cursos do Jus 21, nós estamos permanentemente adequando as aulas, os materiais, o acompanhamento a essa nova realidade. Feito essa digressão inicial aí, eu vou começar logo com o meu compadre André Carneiro, falando de direitos humanos. Direitos humanos na prova amarela começa da questão 61 em diante, da questão 61 à questão 70. E aí eu já vou fazer uma provocação para você, compadre.
O pessoal, quando terminou a prova ontem, todo mundo estava dizendo que direitos humanos foi o caos do apocalipse. O pessoal estava comparando direitos humanos a uma terra arrasada. E pelo que você me disse, em termos de conteúdo, não foi tão difícil assim. Explica de onde vem essa perspectiva do pessoal de achar que foi tão ruim a prova, Carneiro. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar com meus colegas. E, Giovanni, vê o seguinte, você falou muito bem quando colocou a questão da mudança de tendência de prova. Tanto é que a gente precisou fazer um ajuste gigante em toda a dinâmica de aula, de estruturação, de mentoria de 2024 para cá. E fomos muito felizes nessa assertiva, nessa provocação. O que acontece? Normalmente, nos cursos de graduação, direitos humanos, direito internacional é uma disciplina relegada a um segundo plano. Você observa até as universidades, é uma disciplina só e um período é deixado para lá. E um detalhe, as pessoas concentram muita energia nas disciplinas de maiores forças num concurso delegado. Mas muitas vezes seja de lado o fato de ter 10 questões de direitos humanos numa prova. Acontece essa chiadeira em São Paulo, aconteceu essa chiadeira agora em Minas Gerais. É uma prova de um concurso de delegado, ou seja, é necessário a espera de questões que exijam um pouco mais de maturidade daqueles que estão correndo por uma prova de um concurso tão pesado com alta concorrência. Essa prova eu avalio como uma prova difícil? Não. Eu avalio como uma prova robusta que necessitou que o aluno estivesse com uma preparação em dia. Ou seja, que ele tivesse conectado aos principais temas de direitos humanos. Particularmente, e aí uma opinião particular, eu estou gostando de ver esse regresso à sanidade da FGV nas provas de direitos humanos. Porque ela está se fixando, pelo menos não todo, mas em parte, aos direitos humanos do direito internacional. Que é isso. Embora, Carneiro, uma coisa que me chamou a atenção, se me permite, é que as provas de direitos humanos não gostavam muito de fazer correlação também com a Constituição de 88. E, por exemplo, a primeira de direitos humanos já pergunta o que é que está recepcionado na Constituição. Então, assim, é meio que eles estão buscando a segurança. Tratados internacionais, texto constitucional, é isso? Isso, exatamente. E um detalhe, eu achei a prova criativa? Não. Tanto é que ele poderia ter explorado muitos outros temas e você vê ele abordando em várias questões o mesmo tema, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de Tratado de Costa Rica, que são temas importantíssimos, mas que ele poderia condensar em uma única questão. Eu vou fazer alusão a uma questão que eu acho que foi pobre, para não usar o termo covarde, porque ele chega, que é a questão 66. Questão 66 da prova amarela, deixa eu só ler aqui, porque como muda, para que vocês que fizeram outras provas, a prova amarela é a prova tipo 3. A questão 66 é: as opções a seguir apresentam casos brasileiros analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, à exceção de um, assinale. Exatamente. E o que acontece? Ele listou 4 casos, colocou uma exceção. O que ele vai, quando o aluno observa, você exigir que o cara conheça esses casos que foram julgados, que foram avaliados pela corte, é pedir demais ao meu sentir. E ele chega e inventa um caso, no caso A, que não chegou aí para uma corte, para uma comissão, que não teve autoridade nenhuma, que venha a ser a resposta. E ele conduz o cara a um possível erro na letra E quando ele chega do caso Exorg. O caso Exorg, ele quando vem a acontecer na prática da historiografia brasileira, e aí eu preciso usar não só minha formação em direito, mas minha formação em história, é em 75. Não tinha o Pacto de San José da Costa Rica ainda. Exatamente. É algo em 75 que veio a ser levado à baila pela corte em 2018. Ou seja, o camarada que está conectado à historiografia, que se aprofundou, ele vai quase patinar nisso. Mas o gabarito é a letra A, confere? O gabarito é a letra A, mas é uma questão sem necessidade, que não trabalha a questão de buscar aquele que está melhor preparado. É o tipo de questão, Giovanni, que a maioria vai chutar. Ô, Carneiro, e a questão 65 que os alunos comentaram tanto, que é aquela questão que diz assim:
A Corte Interamericana de Direitos tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos que lhe sejam submetidos, desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial ou convenção especial. Diante do exposto, é correto afirmar que a Corte compor-se-á de. Muita gente teve dificuldade aí. Giovanni, essa questão deveria ser uma das questões mais simples e decoreba para quem leu minimamente a convenção. Porque, basicamente, ele queria só saber quantos juízes tem. Percebe que é uma questão pobre que explora? Porque se você observar o início de cada letra, você vai ver 7 juízes, 11 juízes, 15 juízes, 10 juízes, 9 juízes. Ou seja, se o cara sabe a quantidade de juízes, o cara acerta a questão. Agora, a minha crítica à questão 65, já que ele empobreceu tanto, ele botou um texto robusto só para isso. Pode observar o início de cada questão. 7, 11, 15, 10 e 9. Percebeu? Sim. Na verdade, o que ele quer... galera, tem quantos juízes isso aqui? Ele só perguntou isso, cara. Agora, quando você observa a redação, e aí é uma queixa que está sendo geral em várias disciplinas, que os textos estão muito truncados, na formulação escrita, lá no finalzinho, ele se embaralha. Ele chega e diz assim, as condições requeridas para o exercício da mais elevada função judicial, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais ou do Estado que propuser como candidato. Esses juízes são definidos pela Assembleia. Notório saber, mas não é necessário que ele esteja vinculado ao judiciário de um Estado. Ele saiu acrescentando, nesse rebuscamento, frases desnecessárias e que geram uma confusão significativa. Agora, quando a gente observa a essência da questão, ele só perguntou, tem quantos juízes? Qual é o gabarito aí, Carneiro? Na prova amarela é a letra A. É a que fala 7 juízes nacionais de estados... Mais, tal. Quando a gente vai observar a legislação, não pode ter juiz repetido do mesmo estado, tem que ser um de cada estado e por aí vai. A letra A vem a ser a resposta. Ô, André, pobre. E essa questão da Agenda 2030 também, que eu escutei, a questão 68, que eu escutei muitos alunos falando dela. O que é que você tem a comentar aí? Qual é o gabarito? Por quê? Primeiro, essa questão 68, eu preciso dar os parabéns à equipe de mentoria, da meta preparação, da minha coordenadora aqui, que quando ela chegou lá no metade de julho, ela mandou toda uma planilha dos conteúdos que mais aparecem e apareceu a Agenda 2030 nas recomendações dela e a gente começou a gravar sobre a Agenda 2030. E um dado governo, ela fez, André, isso vai virar tendência. Já tinha aparecido em 2 provas, a gente fez as gravações. É um assunto que me agrada, Giovanni? Não. Eu vou ser bem sincero, não é um assunto que enche meus olhos. Nós temos, se você pegar lá o nosso curso preparatório para a Polícia Civil, vai ter a Agenda 2030. Nos outros cursos tem a Agenda 2030 e nós já temos 2 concursos consecutivos ela aparecendo. O que acontece? Ela começou a aparecer nas provas devido à intensa participação do Brasil nessa questão ligada ao desenvolvimento sustentável, que é um discurso que se torna mais presente em relação a estar conectado à preservação dos direitos humanos. Aí, resultado, é muito comum ele ser negligenciado não só por aqueles que estão se preparando, mas também pela grande massa das preparações para concurso. Se você for pesquisar virtual disponível... Mas no JUS 21 não vai acontecer não, porque Rainer não deixa não. Não, já tem tudo gravado. Desde o ano passado está tudo gravado. Essa é uma questão simples para quem leu sobre a Agenda 2030, para quem assistiu alguma aula, é uma questão dada. Mas muita gente chegou nessa prova e nunca escutou falar nisso. Porque, por exemplo, nós 4 aqui, eu acredito que na faculdade isso nem passou rastro perto da gente. Agora, é uma questão simples, porque basicamente ele quer saber o seguinte, olha, ele tem quantos objetivos e eles têm quantas metas. Eu não gosto desse tipo de questão porque é tipo decoreba, Giovanni. É saber se a pessoa viu. Ou seja,
olha, tem 17 metas, 169 objetivos. O cara sabe disso, foi lá e marcou. É uma coisa que eu não gosto muito, porque eu estou avaliando quanto volume o cara sabe direito, eu não estou, mas aí não cabe a mim questionar. Assim, mas é a realidade, não tem o que fazer, né, Cláudio? Exatamente. Aí, resultado, o cara viu lá a Agenda 2030, o cara assistiu nossa aula, e se você pegar a aula, vai estar lá colocando isso, é uma aula bem curtinha. Uma das coisas que eu falo nos primeiros minutos, olha, isso aqui tem 17 metas, tem 169, pronto, acabou-se. Tá em... Beleza. E tem algum recurso em direitos humanos, Carneiro? Não. Tá bom. Então o resumo da ópera para o pessoal que estava chiando com direitos humanos, porque não foi só no juiz, tá? É uma chiadeira generalizada nas redes sociais. Eu acredito que é mais... A questão não está tanto no conteúdo, né? A questão está em focar no novo modelo de questões que... Exatamente. Essa questão 62 que apareceu lá é uma questão lá da Convenção sobre o Direito de Pessoas com Deficiência. É muito comum aparecer em prova de delegado. Quase uma questão clássica que aparece com frequência. Ela está uma questão simples, com gabarito letras. Eu gostaria de chamar para a questão 67. Essa questão 67, num curto espaço de tempo, quem é concurseiro, quem fez outros concursos, está aparecendo algo muito semelhante, que é essa questão de refugiado. No último concurso que teve, a pegadinha era o trecho final do que é a resposta agora, que é a letra A. Quando ele chega e diz, sejam cônjuges, ascendentes, descendentes ou demais membros do grupo familiar que do refugiado reconhecido dependerão economicamente. Ou seja, quem tem esse acesso, quem tem o direito. O fechamento da questão está fantástica, desde que se encontre em território nacional. No concurso que teve agora há pouco, ele retirou isso e a questão era falsa. Foi no São Paulo. Foi no São Paulo. Ou seja, está sendo utilizado algumas coisas. Eu achei uma questão, ela valorizou muito quem estudou? Não. Mas ela valorizou quem cobriu o conteúdo primário. Se você pegar e fizer um recorte do pessoal da mentoria, dos conteúdos listados, nada escapa aqui. Beleza, Carneiro. Beleza, compadre. Então, agora não tem recurso de direitos humanos, está explicado o nível de dificuldade do pessoal. Eu vou jogar a bola para o meu patrão Renato Faz. Faz, você tem 2 disciplinas. Vamos começar logo com a parte de legislação especial. Eu sei que você vai dizer que tem uma questão que tem recurso, eu só vou lhe pedir para não dizer o que é o recurso, tá? Porque assim, a gente vai disponibilizar o recurso escrito exclusivamente para os alunos do Jus 21 e os alunos que estão no nosso grupo, nos nossos grupos de WhatsApp. Então, é óbvio que você vai comentar qual a questão é passível de recurso, mas não diz o que é o recurso, beleza, Fábio? Isso também é de criminologia. Já adiantando a vocês, nessa live de hoje a gente já tem 3 recursos. Um de legislação especial, um de criminologia e um de direito constitucional. Amanhã deve sair novos recursos na live de amanhã, que é penal, processo penal, medicina legal. A professora Rayana vai fazer o recurso, o professor Renato Faz vai fazer o do recurso e exclusivamente no nosso grupo de WhatsApp. E também para quem é aluno do Jus 21, a gente vai dizer como você tem acesso a eles. Por quê? Porque é um trabalho muito específico e profissional e a gente vai priorizar quem é nosso aluno e quem está no nosso grupo de WhatsApp. Mas, Faz, vamos começar por legislação especial. Quais foram as principais leis que apareceram nessa prova do delegado de Minas, Fábio? Crimes ambientais, lei de drogas e lei Maria da Penha. Em quarto lugar, CTB, né? Então, e também 9099. Crimes ambientais, 9605/98. Isso. Lei de drogas. 11.343 2006, 11.340 Maria da Penha e 9503/97 o Código de Trânsito. Confere? E 9099 caiu uma questão também, juizado especial. Certo. E você, assim, o que é que você achou, de forma geral, de legislação especial? Da prova de legislação especial. Vamos lá. Dentro das questões de penal, especificamente, tinham lá 3 questões. Essas estavam relativamente mais tranquilas, e aí fazendo uma abordagem mais objetiva, mas pegando o gancho no que Carneiro falou, assim, como você disse, pegando o gancho do que você disse também, que é,
A forma de cobrar, o texto que a FGV está usando está um pouco diferente do que estava, né, sendo cobrado há alguns anos atrás. E nessa modificação, você tem uma parte contextualizada e diz o que é que ele quer especificamente, ou seja, ele coloca o aluno, o assunto é esse, o que eu quero saber de você é isso. Então, ele faz a história e diz ao aluno o que é que ele quer, o candidato. E aí, a maioria das questões foram essa de ter 3 assertivas para você julgar e marcar na letra A, qual se é a primeira, a segunda, a terceira e a combinação delas, certo? O que é que está certo e o que é que está errado. E aí, na maioria das questões de legislação penal extravagante, foi basicamente letra de lei. Né? Se você sabe o conteúdo da Lei 11.343, a Lei de Drogas e as outras que a gente falou aqui, né? Se você estava preparado para isso, você respondia a questão. Agora, dentro do contexto do que foi perguntado. Né? Se você simplesmente caiu na lei, lembrou dela e vai tentar responder, se não pegar o contexto enunciado, você responde errado. Tá? Então, a pegada é essa que você já anunciou no começo da live. E aí, vamos lá. Cai uma de CTB, que, ao meu ver, foi tranquila, na parte de penal e de direito processual penal, que também, lá no finalzinho da parte de processo, é que tem a de legislação penal extravagante, especificamente falando. A CTB é a 41 da prova amarela, se eu não me engano. Isso, foi tranquilo, todas aquelas questões que agravam a pena, então, é o que está lá no artigo 298, caiu as modalidades de violência doméstica lá da questão 45, que é violência psicológica e violência patrimonial, caiu da lei de drogas a questão das questões que o juiz vai usar para preponderar na hora que for aplicar uma pena, do artigo 42, e caiu o artigo... Se você fosse escolher, fora aquela que cabe recurso, você fosse escolher uma questão de legislação especial que você reputa que foi a mais difícil, seria qual? A mais complicada foi justamente, no meu entender, foi a 57, certo? Que é o que a gente vai comentar já já. A questão 56 de crimes ambientais precisava do cara ter uma memória mais específica, porque foi pegar a agulha lá no meio do palheiro. A questão 56, para quem não está com a prova amarela em mãos, é a que diz assim: Lucas, delegado de polícia, realizou a operação policial em conjunto com servidores públicos que atuam na proteção do meio ambiente, não é essa? Isso. E por que você acha que essa foi mais complexa? Não é, assim, a complexidade dela estava, na verdade, do aluno lembrar especificamente do tema, né, da restituição de coisas apreendidas, que é uma parte administrativa da Lei de Crimes Ambientais, tá? Do que é que vai acontecer com o objeto apreendido. Então, era mais uma questão do cara ter um cabedal teórico no sentido de memorizar o que estava lá. Como normalmente o aluno ele se preocupa mais com a parte criminal, das consequências criminais, a parte administrativa, a galera, às vezes, deixa um pouquinho para lá, tá? Então, é por isso que eu remeto. E ele, na verdade, ele veio nas outras questões pedindo correta, incorreta e foi alternando, né? Se ele queria incorreta, tá? O gabarito é a letra A, né? E aí era um detalhezinho lá do artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Crimes Ambientais. Então, foi no detalhe que a questão foi. Tá? Na live da semana passada, eu falei para os nossos alunos o seguinte: eu disse, galera, vocês estão muito acostumados com questão de delegado de legislação especial, achar que tudo vai se resolver por informativo, por jurisprudência. Eu disse, essa não é a realidade. Vai continuar caindo jurisprudência? Vai, mas vai ser mais jurisprudência simulada. Por exemplo, em direito penal caíram 2 súmulas do STJ, a súmula 659 e a 527. E eu frisei muito que ia cair muito a aplicação de letra de lei dentro de questões contextualizadas. Você enxergou isso ou continua aquele modelo antigo de jurisprudência à torta e à direita? Olha, o que eu enxerguei nessa prova completa foi justamente o que você falou na live anterior, que você acabou de dizer, né, em que eles iam pegar texto de lei e, no máximo, súmula, material consolidado. Né? Pelo menos na parte penal e processo penal. Eu acho que RAI tem uma questão específica, ela talvez converse aí de um formativo específico, tá? Mas na parte penal, processo penal e legislação penal extravagante, eu identifiquei matéria simulada e letra de lei. Letra de lei, letra de lei, letra de lei. Nessas questões aqui da FGV foi isso. Qual é a questão aqui que você vai fazer o recurso de legislação especial? A questão que você acha que está errado e cabe recurso. E se esse recurso é de anulação ou de alteração? Bom, o recurso, no meu ver, é de alteração de gabarito, tá certo? Tanto nessa questão como na questão de criminologia. Eu acho que a banca, na hora de divulgar lá,
na hora de oficializar o gabarito, alguém tocou na letra errada e mandou publicar e publicou. Legislação especial, seria a questão 57, A 57, é isso? 57, a questão de drogas, Lucas, autoridade policial, na delegacia de polícia, especializado no combate ao narcotráfico, e aí ela vai dar 3 assertivas, né, e aí julgar qual delas está correta. O gabarito oficial tá a letra D de dado. E no seu entendimento seria? Letra B de bola. B de bola, apenas a 2 correto, ok. Aí nesse caso, quando terminar a live, você vai fazer o recurso dessa questão, confere? Confere. Perfeito. E vamos dar um saltinho para a criminologia agora. A criminologia, se eu não me engano, começa na questão 78, salvo melhor juízo. 76. 76, melhor dizendo. Isso. O que é que você achou de criminologia? Sendo muito sincero, foi uma prova muito tranquila, tá? A prova de criminologia foi tranquila, né? Nada extravagante e nada daquilo que eu tenho certeza que o Juiz 21 deixa de abordar nos seus conteúdos, tá? Daquilo que é mais tradicional ao mais moderno, por exemplo, começando logo pela questão 76, que fala de criminologia queer, tá? Que basicamente ele foi atrás de quê? Do conceito. Porque essas novas classificações de criminologia queer e as outras classificações das cifras, cifra verde, cifra cinza, cifra dourada, cifra rosa, essas nomenclaturas de classificações mais recentes, vamos assim dizer, dos novos diplomas aí de doutrinas que conversam sobre esses temas, ele apenas colocou o conceito e disse qual criminologia é essa, tá? Então, começou tranquilo. E o resto da prova foi trabalhar basicamente com elementos conceituais nesse nível. E foi mais direta. Comparando com os enunciados das outras questões, as questões de criminologia foi muito mais direto. Tá? Qual é a bronca aqui? É na questão 78, certo? Em que do mesmo jeito A 78, para quem não está com a prova amarela, é a que diz: no que se refere aos discursos criminológicos e seus ideólogos, analise as assertivas a seguir, que é a de Jacobs, né? A de Ferraioli. Isso. Né? Ferraioli, Jacobs e Husman, né? São os 3 envolvidos aí, os 3 teóricos envolvidos. E aí, no caso, no meu entender, da mesma forma, a banca divulgou um gabarito. Tem gabarito a questão? Tem. Só está trocado. Qual é o gabarito oficial dessa questão, Fábio? Eles colocaram a letra D de dado também. Certo. Tá? E no seu entendimento seria? A letra B de bola. B de bola. Peraí, deixa eu ver. Certo. Não, minto. Foi letra C de casa. Letra C de casa, que eles divulgaram, desculpa. Letra C de casa, certo? E o gabarito é letra B de bola. Gabarito é letra B de bola. No meu entender. É, porque direito penal do inimigo é Jacobs, né? Não tem o que fazer. Isso. Ferraioli, garantismo e abolicionismo, Husman. Esse é um recurso até bem mais simples, mas de todo jeito você vai fazer também, confere? Confere. Tá bom. Fábio, para a gente passar para administrativo e constitucional, para a gente otimizar o tempo aí, qual é o seu conselho sobre legislação especial e criminologia para quem ainda vai começar a estudar? Bom, para quem ainda vai começar a estudar, a primeira dica é ficar ligado nos cronogramas e na organização que a coordenadora pedagógica passa para os nossos aluninhos, tá certo? E que eles sigam esse cronograma. Tá? Outro ponto é que ela tem uma rigidez de manter a equipe inteira atualizada. Quando a gente não se atualiza, ela manda conteúdo. Né? Ó, galera, vocês viram isso, vocês viram aquilo, então ela tem essa preocupação. Tá? Então, primeiro, ele está atualizado, e segundo, para a legislação penal extravagante, especificamente falando, a tônica de provas, comparado à FGV, e olhando para outras bancas, né, que vão vir aí nas próximas provas de Delta e de Alfa, tá certo? A pegada é essa que veio nessa prova, tá? Esse mesmo estilo. Eu acho que é uma tendência que vai se repetir para as outras bancas também, tá? Então, do jeitinho que essa aqui foi, eu acho que as próximas virão. Então, estudar os principais pontos agora, olhando tanto para a letra de lei como as principais súmulas relacionadas. Tá? Eu acho que a exceção da exceção vai ser cobrança de um informativo específico, mas que vai ser uma questão, 2 questões no máximo, caso a banca queira ir nessa linha. Né? Mas eu acho que a tendência é seguir esse modelo que foi apresentado aqui pela FGV. Perfeito, Fábio. Então, beleza, muito obrigado.
Então, mais uma vez, o professor Renato Fazio já tem 2 recursos, um de legislação especial e um de criminologia. E ao final da live eu vou falar lá nos nossos grupos de WhatsApp como é que você pode fazer para ter acesso a esses recursos. Fazio vai redigi-los e até amanhã a gente disponibiliza. Quem ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp do Jus 21, tem um link aqui nos stories aqui do meu perfil, @Giovanni Moraes 2. E amanhã Fazio estará com a gente. Vou estar eu, Fazio e Paulo Furtado. Certo? Paulinho está operado, mas amanhã ele disse que já consegue participar. Ele fez uma cirurgia no pé. E aí a gente vai comentar penal, processo penal e medicina legal. Agora vamos para administrativo e constitucional com a professora Rayana. E aí eu já vou começar logo com o constitucional, Ray, porque muitos alunos reclamaram não do conteúdo em si de constitucional, mas eles disseram que a pessoa que redigiu algumas questões está querendo entrar para a Academia Brasileira de Letras, parece. Está fazendo aí concurso para a Academia Brasileira de Letras. O que foi que aconteceu? Está difícil mesmo a redação do constitucional? Qual é a sua percepção? Primeiramente, boa noite aos meus colegas e amigos aqui presentes, ao meu chefinho querido, aos alunos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live para a gente compartilhar e partilhar conhecimento. Desde ontem que eu recebi uma enxurrada de mensagens, eu estava fazendo uma avaliação de outra coisa, de nada a ver, de nacionalidade, quando eu comecei a receber as mensagens dos alunos. E até começar a avaliação, eu tenho uns 8 meses, mais ou menos, que eu comecei a reestruturar meus materiais, e assim que eu entrei na supervisão pedagógica do Jus 21, fizemos uma reunião com os docentes, com os chefes, todos, trouxemos essa nova perspectiva aí. O que foi que eu percebi? A FGV sim está mudando. Eu tenho falado isso todos os dias. Eu tenho falado isso constantemente. Por mais que a banca seja uma banca tranquila com relação a concursos, com relação à estruturação, o que é que a gente observa aí? A FGV está dominando? Sim, a FGV está dominando. Se você olhar e ler as dispensas de licitação, lá no próprio extrato de dispensa tem dizendo o seguinte: a banca é a melhor, a que apresentou melhor proposta técnica de especialização. Ou seja, nas dispensas de licitação, ele Só já... vai dar FGV e Sebrasp. Exatamente. As duas que têm condição de ganhar esse ano, nos próximos 8 concursos, é FGV e Sebrasp. E a FGV está desbancando muito o Sebrasp, exatamente pela especialização técnica e cuidado da banca. Ela cuida de programas aí de pesquisas, de políticas públicas. É uma banca extremamente estruturada, e os professores que compõem essa banca são doutores, são mestres, são pós-docs, são professores que têm às vezes mais de um doutorado, 2 doutorados, 3 doutorados, PhD, pós-doutorado. Então, enfim, é uma banca que ela é extremamente ajustada, é uma banca extremamente que ela não busca deixar arestas. Todas as arestas da FGV, elas são aparadas. E isso reflete que na especialização do servidor público, a administração pública, ela quer o quê? Eficiência e eficácia. Então, precisa contratar pessoas cada vez mais, o quê? Bem capacitadas no padrão da banca. Mas precisa então, ter redações tão difíceis assim, Ana? Aí é o que acontece com essas questões da FGV. Inclusive, no brainstorm da FGV, que agora é publicado na maioria dos concursos e das provas de 2024 que ela disponibilizou, ela já traz um brainstorm parecido com o da OAB, tá? Avaliação, os critérios. E dentro dessa avaliação desses critérios, ela traz os critérios macro e microestruturais e traz a questão da linguagem, da coerência, da coesão. Ou seja, não adianta mais você ler para decorar a lei seca para passar em prova. O que é que a gente precisa fazer? E isso eu trago muito nas minhas aulas. É ensinar o aluno a ter a interpretação da FGV. Ou seja, pense com olhos de examinador. A banca não vai trazer para você o artigo 5º lhe perguntando o princípio da igualdade, como caía antigamente aí nas provas. A Lei Maria da Penha, ações afirmativas até caía. Mas hoje a FGV ela cobra as políticas públicas decorrentes dessas ações afirmativas. E o que é que a gente observa com isso? Que foi o que caiu na PCMG. Essa questão do vocabulário, ela é uma banca de extensão vocabular imensa.
tá? Alguns autores, alguns professores disseram o seguinte, vieram conversar comigo sobre essa questão da extensão vocabular e da utilização de chat. E o que foi que eu disse aos professores? Gente, não foi redação de chat. Isso se chama argumentação jurídica. Porque tinha muita gente pensando que as questões foram feitas por chat GPT, né? Exato. Mas isso, quando a gente vai estudar e vai organizar e vai verificar, é silogismo, é propedêutica. Inclusive, na questão de gravação ambiental que nós debatemos aqui hoje, a gente observa ali uma questão pura e simplesmente de silogismo, premissa maior, premissa menor. Conectores, a banca, ela tem uma escrita específica. Todas as publicações que eu fiz dos meus livros e todas as publicações que eu fiz do meu mestrado, quando eu ia buscar artigos científicos, a maioria dos artigos eram vinculados ao banco de dados da FGV e eram artigos dificílimos. Rai, e o que foi de tema de constitucional que mais caiu aí na prova? Tema de constitucional. Caiu o que cai sempre. Controle difuso. Caiu repartição de competências, poder constituinte originário, poder constituinte difuso. Caiu a questão, uma questãozinha que foi a mais chata, foi a de recurso ordinário e recurso extraordinário, que eu vou começar a falar dela. Caiu o princípio de quê? Princípio da igualdade. Só que aí não perguntou o base do princípio da igualdade. Eu vou começar a questão por questão aqui que fica melhor. De constitucional de tema, fugiu não. Foram os temas que caem para delegado de polícia, não só nas provas da FGV, mas nas provas do SEBRASP também. Então, o padrão conteudista continuou. Professora, não caiu processo legislativo, poder legislativo. Gente, caiu. Vou mostrar aqui o desdobramento. Caiu. E uma questão que eu chamo muita atenção é toda essa prova, ela é amarrada na questão da interdisciplinariedade. A prova de penal, a prova de processo penal, a prova de processo administrativo, a prova de constitucional é toda amarrada na ideologia da interdisciplinariedade. Então, o que é que ela quer do aluno? Não decore, entenda e raciocine. A primeira questão de direito administrativo é mandato de segurança. Então, o que é que a gente observa com isso? A questão da interdisciplinariedade. Porque quando eu faço todos esses levantamentos e eu chamo os professores para que cada vez mais a nossa ideologia de preparo dos alunos esteja amarrada, nós não estamos aqui vendendo o curso. Nós estamos colocando as melhores pessoas no mercado de trabalho porque a FGV está selecionando a dedo os melhores. E é isso que nós queremos, porque os nossos alunos são o nosso futuro. É o nosso futuro. Aí, ó... Vamos olhar isso. Se você fosse destacar de constitucional 3 questões que você julga que tem um nível de dificuldade maior. Primeiro, tem recurso em constitucional? Primeira pergunta. Tem recurso em constitucional. Qual questão? Não diga o fundamento do recurso, diga só qual. A primeira questão é a questão 16 da prova amarela. É a questão que diz, em um processo de tramitação perante o juiz competente de primeira instância, foi discutida no âmbito do controle difuso de constitucionalidade a compatibilidade de lei federal X com a CF de 88. Essa é a questão. Isso. O erro dessa questão é para anulação ou para alteração de gabarito? Eu vislumbro, pelo menos momentaneamente, uma análise perfunctória. Lógico que eu me aprofundei, vou me aprofundar para fazer o recurso. Eu fiz até as balizas aqui. Eu verifico uma causa de anulação. Pronto, então, a gente vai pular então essa 16, porque a professora Rayana vai elaborar o recurso, certo? Os fundamentos do recurso vocês estão vendo que é um trabalho de especialista, então a gente vai disponibilizar para os nossos alunos do JUS 21. Você que é aluno do JUS 21, os fundamentos recursais vão estar na sua área do aluno. Você que tem mentoria individualizada, a mentora vai mandar para você. E você que não é ainda nosso aluno do JUS 21, a gente vai falar quando terminar a live nos grupos de WhatsApp, como você tem acesso a ele. Então vamos deixar a 16 de lado. Tirando a 16, 2 questões de constitucional que você reputa de um nível de dificuldade mais elevado, Rayana. A 17, tá? Que fala da igualdade. Todo mundo está acostumado a decorar igualdade na lei, igualdade perante a lei, igualdade material e igualdade formal. O que é que acontece desde o julgamento ali? Desde da medida da liminar concedida na DPF do Estado de Coisas Inconstitucionais. Está se falando de políticas públicas. E o que se quer é o desdobramento de políticas públicas pelo atendimento, pelo trabalho do STF, junto com o Legislativo,
afirmativo junto com a questão de políticas. Então, professora, vamos perguntar o que é política pública? Não, vamos lhe perguntar o desdobramento. Todo mundo sabe do nascedouro da audiência de custódia e dos desdobramentos de proteção ao preso, da vedação à tortura, tratamento desumano ou degradante. Mas aí, o que é que a gente relaciona a isso? Primeiro, regra de Mandela. Segundo, dentro dessa questão de audiência de custódia e dessa ADPF, eu tive o quê? Eu tive uma ação afirmativa. Essa ação afirmativa, essa política pública é corolário da igualdade com base no STF, do mesmo jeito do ProUni, Lei Maria da Penha, cotas raciais. E o que foi que na questão 17 aconteceu? O que falou exatamente? Perguntou o desdobramento de política pública. E aí, no momento da prova, que é um momento que o cortisol está alto, o aluno já veio de fora, viajou, veio de avião, veio de ônibus, não se alimentou bem, ele para e pergunta ali, e agora eu faço o quê? Eu respondo o quê? A redação ela já está com nível, a escrita da FGV já está com nível lá em cima. Então, quando ele fala de poder executivo, política pública, igualdade formal, e para você tirar ali discriminação reversa, o aluno não lembra não na hora. Se você não tiver martelado muito isso, é difícil de você conseguir puxar ali, certo? No seu assunto, puxar ali naquele conteúdo. Por quê? No estudo do núcleo duro, todo mundo quer estudar os pontos básicos. Só que esquece, o óbvio, ele não vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado os desdobramentos. É igual racismo ambiental, é igual a questão de discriminação reversa, é igual letramento digital, que vai ser uma das perspectivas para as próximas provas. Então, ninguém espere agora a cobrança de princípios. Como a questão de nacionalidade também, que foi a 20 na prova amarela. Após o devido processo legal, João foi condenado em sentença transitada e julgado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes no território italiano. Beleza, fala de nacionalidade. Todo mundo decorou a emenda constitucional 131 e decorou a alteração que teve no artigo 12, parágrafo 4º. Decorou. E no momento de você raciocinar o que é exatamente, deixa eu só falar a observação, quando você precisar raciocinar o seguinte: na época do seu nascimento, fato ocorrido no território brasileiro, seu pai, italiano, e sua mãe, espanhola, encontravam-se no Brasil a serviço da Embaixada da Espanha. Ele não é brasileiro. O que é embaixada? O que é agente diplomático? Ele não é, Porque todo mundo ele não é decora, brasileiro nato, ele é espanhol. todo mundo decora a questão da extensão do território nacional, a questão do diplomata, a questão da sede. Aí cai a embaixada, todo mundo que fez aquela leitura rápida ali, corrida, caiu na pegadinha. Era alteração, professora, referida ao 12, parágrafo 4º? Não. Era brasileiro? Ela perguntava, na verdade, o desdobramento simples. Nato ou naturalizado? É o conceito de ius soli, né? Ius Aí, soli. do direito do Oli sanguíneo, só que a questão que pegou aí foi a embaixada. Entendi. Qual é o gabarito aí, Raia, dessa questão? Nessa questão é o C, gabarito letra C. 20 Indeferida, considerando que já é brasileiro nato, em razão do critério não podendo ser extraditado. Exatamente. Todo mundo Certo. sabe que não tem extradição do brasileiro nato, mas aí ninguém lembrou que era embaixada. Entendi. Entendeu? Extração para possível cardião, certo. Ô, Rayana, e muita gente me perguntou sobre essa questão 21. Norma de eficácia limitada, dissonante e aplicação imediata. O que é uma norma de eficácia dissonante? Minha gente, essa questão é aquela questão, aquele desdobramento, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva. Todo mundo vai lembrar, eficácia plena, contida, limitada. Todo mundo vai lembrar que é eficácia direta, imediata, integral, direta, imediata, não integral, eficácia restringível, eficácia limitada de princípio instituidor e princípio programático. Só que o que a questão fez? Meu amor, não vou lhe perguntar o óbvio. O que é que eu vou fazer? Além de perguntar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas, eu vou botar a hierarquia das normas. Por quê? Quando eu lembro de uma eficácia plena, ela já está produzindo efeitos. O gabarito dessa questão 2021 é a letra B. E o que foi que ela trouxe?
apesar da norma de eficácia limitada carecer de regulamentação, ela revogou a norma infraconstitucional de eficácia plena. Eu tenho hierarquia às normas constitucionais, pirâmide de Hans-Kelsen, aquela divisão ali da hierarquia das normas. Constituição está no topo. Quanto à estabilidade e alterabilidade, a Constituição é considerada como rígida, só pode ser alterada via emenda constitucional. Emenda constitucional é uma norma que depois ela é colocada na Constituição, mas as normas constitucionais originárias gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. E o que é que a gente observa nesse contexto aqui? Que ela fala de uma emenda, disciplinou a temática temática em norma de eficácia limitada, e conforme o desdobramento de entendimento predominante seria dissonante de uma norma de eficácia plena, contrária de uma norma de eficácia plena, e aplicabilidade imediata de natureza infraconstitucional. E hierarquia das normas. Eu tenho uma emenda ali que ela modifica o quê? A Constituição. É o único meio de alterar a Constituição, que é o meio, que é o coração do ordenamento jurídico, que é ali a carta mais sensível, que é a Constituição, fruto do poder constituinte originário, e só pode ser alterada por emenda. 2 turnos, cada casa do Congresso Nacional. Eu erraria essa por causa de que seria dissonante. Eu viajei completamente. Agora eu entendi, mas eu viajaria nessa questão. Eu erraria realmente essa questão. Porque aí não é nem questão do conteúdo, é da interpretação da pergunta, né? Não é nem do que o cara quer que você saiba. Porque o conteúdo dá para saber, mas a interpretação ficou complicada. Rapidinho, que a gente já está muito estirado aí. Chefe. Nessa questão de dissonante, eu me aprofundei a partir do momento que caiu da teoria da dissonância cognitiva lá na VUNESP. E esse desdobramento aí, esse contexto de palavras, de jogo de palavras, e de você ter a extensão vocabular, lhe ajuda nas outras provas. Vejam, VUNESP e FGV. A extensão vocabular de uma banca foi utilizada por outra. Perfeito. Então a gente tem aí em constitucional um recurso para anulação. Então nessa live a gente já tem 3 recursos. 2 recursos de alteração de gabarito, um de criminologia, um de legislação especial, e um recurso de anulação a primeiro momento, né? Mutatis mutandis aí de anulação, pode ser que com aprofundamento da análise recursal seja alterado, mas a gente já tem 3 recursos. Eu acredito que na live de amanhã tenha pelo menos mais um. Rapidamente, Rai, e direito administrativo? O que é que você achou do direito administrativo? Estava mais fácil, mais difícil que constitucional? Fugiu do padrão, não fugiu? Fala um pouquinho para a gente aí. Vamos lá. O direito administrativo começou com mandato de segurança, tá? E eu sempre digo aos meus alunos, raciocinem as disciplinas. Administrativo e constitucional andam lado a lado. Essa primeira questão de administrativo, ela foi considerada, a letra E, considerada o gabarito, ela pede a correta, só que esse artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016, foi considerado inconstitucional pelo STF. Então o que é que... Então teria um recurso aí? Teria um recurso. Então quer dizer que a gente tem um recurso a mais, 4 recursos já. Isso, exato. O que é que a gente observa aqui na questão do mandado de segurança? Que as pessoas não raciocinam. Então todo mundo decora. Só para eu entender, nessa primeira questão de administrativo, que é a questão da prova amarela, João impetrou o mandado de segurança, então você também vai fazer um recurso para anulação, confere? Isso, exato. Certo. Então não vamos falar dela, né? Que você vai fazer recurso de anulação, a gente deixa para os nossos alunos. A gente só pode falar do raciocínio dela. Fica à vontade. Porque os alunos decoram o artigo 5º. Na questão do mandado de segurança, contra direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em face de ilegalidade ou abuso de poder. Aí, esquece uma coisa. Que os atos administrativos são praticados em decorrência de o quê? De uma descentralização, de uma desconcentração, de uma concentração. Ou seja, a Constituição, no 37, parágrafo 6º, quando fala da responsabilidade civil do Estado, todos aqueles que, para causarem danos a terceiros, respondem, independentemente de dolo ou culpa, eles trazem o quê? Os elementos ali dos atos, os requisitos dos atos, e um dos requisitos é a competência. Eu tenho o abuso de poder pelo desvio da finalidade e eu tenho o abuso de poder pelo desvio de competência, pelo abuso da competência. A pessoa, às vezes, tem a competência, mas extrapola.
O mandato de segurança, pela ilegalidade, é a contrariedade à legislação. E pelo abuso de poder, é o vício da competência daquele ato. Então, esse ato ele pode desdobrar em um processo administrativo e os alunos fazem o quê? Não raciocínio que o desdobramento desse mandato de segurança de prova pré-constituída seria o quê, professora? Seria o ato decorrente da prática desse agente público. Perfeito. A gente percebe também que dentro de direito administrativo tem muito da legislação específica do Estado, é por isso que nos nossos cursos do JUS 21, a cada edital, a gente bota a legislação específica, não é isso, Rayana? Exato, exato. Inclusive, muita gente me pergunta assim, professor, por que é que você sempre recomenda fazer o curso completo? O projeto Delta, que é o curso anual, ou o projeto Alfa, se eu quero só, tipo, Minas e Ceará, Ceará e Piauí. Porque na hora que sai o edital específico do Estado, a equipe da professora Rayana vai preparar toda a legislação do Estado. Tudo que você precisa para aquele Estado. Agora mesmo, os nossos alunos do bom tiveram reta final da PC Minas Gerais, eles tiveram, o pessoal da mentoria teve acesso à reta final. Por quê? Porque o ideal é que você saia fazendo as provas pelo Brasil até ser aprovado. E para você ser aprovado, você precisa do conhecimento geral e do conhecimento específico do Estado. E isso quem faz os nossos cursos completos recebe. Só mais um aqui, por causa do nosso tempo. Então, galera, ó, nós já temos 4 recursos na live de hoje. Amanhã, acredito que sai mais um. São 5 recursos ao todo aí. Mas esses 4 recursos já podem fazer a diferença de muitas pessoas e eles serão disponibilizados exclusivamente para os nossos alunos do JUS 21 e para quem está nos nossos grupos de WhatsApp. Tem muita gente também que mandou mensagem, se empolgou. Giovanni, eu quero estudar, eu quero começar a estudar com vocês. Como é que faz? Qual é o melhor curso? Manda um direct para mim. Terminou a live, está assistindo a live. Manda um direct aqui para mim. Manda um direct para a professora Rayana também, que a gente vai colocar vocês em contato com a nossa central de vendas. E aí você vai poder tirar suas dúvidas de qual o curso mais adequado. E dizendo que assistiu nossa live, que está no nosso grupo do WhatsApp, tem um desconto adicional para vocês. É só mandar um direct aqui para a gente. Só mais uma coisa, teve alguns alunos que me pediram para você comentar a questão 9 de administrativo, que é a questão que diz: Maria residia em uma comunidade carente e um domingo, ao sair para ir à padaria, foi baleada na porta da sua casa. Na ocasião, havia uma operação da polícia para combater tráfico de drogas. É a questão da responsabilidade do Estado, né? Aí, essa questão teve gente que ficou meio em dúvida porque falava no entendimento do STF. Tem alguma pegadinha mesmo? Não tem? O que é que acontece? Eu tenho 2 observações para fazer. A questão 7 e a questão 9 também. Nessa questão 9, gente, responsabilidade civil do Estado vai cair sempre, tá? O que foi que aconteceu na época? Caía suicídio do detento, a morte do detento por caso fortuito, fuga do estabelecimento prisional, rompimento do nexo causal. Caía o quê, professora, dentro desse contexto? Se ele saísse e fosse preso no outro contexto, tempos depois, a questão de Lázaro. Isso fruto da teoria do risco administrativo. Teve uma época que era a teoria do risco integral relacionada ao direito ambiental. Hoje, o que é que nós temos? Inclusive, Carneiro, a gente sentou para conversar isso e nós falamos sobre o protocolo de Minnesota, tá? Esse protocolo de Minnesota, ele fala e ele trata muito das orientações de como proceder em investigações de morte que podem ser tidas como ilícito. No Rio de Janeiro caiu a questão das câmaras corporais dos militares. Agora, o que é que nós temos? As operações, e essas operações aí, as mortes em decorrência de operações policiais. Isso estava na cara dos nossos materiais. Esse tema foi amplamente debatido e é um informativo recente. Tudo isso em desdobramento do quê? Na ideia do protocolo de Istambul, no protocolo de Minnesota, para essas investigações. O foco hoje está sendo não acontecer abusos na atuação policial. Então, o que foi que eu tive de desdobramento? Estava muito na cara cobrar suicídio do preso. Estava muito na cara cobrar ali
fuga do detento do estabelecimento prisional. Estava muito na cara cobrar nesse contexto estado de coisas, nesse contexto aí, estado de coisas, sem falar de violação do direito fundamental. Utilizou o estado de coisas ali na aplicação de política pública. Então, o que foi que o STF fez? O que foi que a questão 9 ela abarcou? Ela abarcou os últimos julgados, certo? Referentes ao tema. Que simplesmente foi o quê, professora? Foi o tema. Foi informativo 1132, tema 1237, que caiu na FGV em 2 provas em 2024. Então, a ideia de morte em decorrência de operações de agente de segurança pública, gente, é claro, você tem que lembrar e raciocinar o conteúdo com base na carreira que você está estudando. Não vai perguntar os 144 da Constituição, quais são os órgãos da segurança pública. Você sabe, você que é delegado, que a gente trata o nosso aluno já como delegado, porque você é, só falta tomar posse, você já sabe quem são os agentes da segurança pública. Você já sabe a alteração da Guarda Municipal, você já sabe a questão da Polícia Penal. O que a banca vai lhe cobrar? Ela vai lhe cobrar o desdobramento interdisciplinar. Porque quando eu falo dessa questão do preso, eu lembro de regra de Mandela. Quando eu falo hoje do desdobramento, eu vou para os protocolos. E é isso que a FGV está cobrando. Perfeito. Então, pessoal, Na questão, isso. deixa eu só fazer uma observação, chefe, na questão 7. Certo. Eu bati muito na questão de poder de polícia. Toda prova vai continuar caindo o poder de polícia, está caindo o poder de polícia. Só que nós tivemos aqui uma mutação, nós tivemos um transforme na questão do poder de polícia. A FGV ela não está cobrando mais a delegação, ciclo de polícia. Nós tínhamos isso quando saiu o informativo falando da BH Trans, da pessoa jurídica de direito privado, que não tem participação na atividade econômica, quando tem atividade econômica, artigo 175 da Constituição, está muito batido. O que é que a FGV ela vai trazer de você? Ela vai relacionar, primeiro, poder de polícia, que o conceito não está na Constituição nem no direito administrativo, está no artigo 78 do CTN, e lá no 78 do CTN ele traz a questão de taxa, traz a questão da taxa no contexto de restrição de direitos fundamentais, que o poder de polícia é a limitação de direitos e bens, e dentro dessa questão ele traz a distinção de poder de polícia e poder das polícias. Então, ela faz o seguinte, candidato do 144, pense comigo, eu quero o melhor candidato, então eu não vou estar perguntando a você delegação de ciclo de polícia, não. Eu vou pegar aquele julgado da BH Trans, vou transformar no entendimento mais recente, que foi relacionado às taxas de renovação e fiscalização, relacionado à autonomia municipal, que a FGV, um parêntese aqui, em 2024, pediu em uma prova discursiva que falasse sobre a evolução histórica da autonomia municipal. Então, a FGV hoje ela está cobrando o quê? Corolários, desdobramentos. E todo mundo, quando pegou a prova, quando eu peguei essa prova para fazer, eu olhei para a prova e disse desdobramento histórico da autonomia municipal. Então, assim, é a contextualização. Não pense que a professora não caiu tributário. Caiu tributário dentro do direito administrativo. E o desdobramento da interdisciplinariedade. Perfeito. Pessoal, então vocês já sabem, mas não custa lembrar, sempre que tem uma prova de polícia, no JUS 21, nós nos especializamos em 3 segmentos. OAB, primeira e segunda fase, pós-graduação e carreiras policiais. Então, nós estamos aqui no segmento carreiras policiais. Sempre que tem uma prova, é feito todo um trabalho, uma digressão de análise dessa prova, para que isso possa orientar, porque os concursos anteriores orientam os próximos. Da mesma forma que nós analisamos a prova, quem faz prova faz isso. Tem muita coisa aqui na FGV que não é um plágio, mas ele é uma adaptação de provas anteriores da FGV e até da prova de São Paulo, como se fosse uma continuidade. Isso vai acontecer em relação ao Ceará, isso vai acontecer em relação ao Piauí, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Bahia, dentre outros. Então, o que nós estamos fazendo aqui é esse comentário inicial para vocês, mas quando tem uma prova, a gente passa, a equipe da Reana passa às vezes 15, 20 dias debruçado sobre a prova, fazendo os ajustes dos materiais, fazendo a orientação para os professores. Como o André Carneiro bem falou, quando foi no ano passado, Rayana disse, olha, a gente tem que reestruturar toda a parte de direitos humanos, que vai passar a cair isso.
E eu liguei para a André, ela mandou para a André regravou o curso de Direitos Humanos todos. A gente estava na Espanha participando de um congresso, eu e ele lá, e ele disse, acabei de gravar agora, falta só 2 aulas. Por quê? Porque a realidade dos concursos muda, os cursos do JUS 21 mudam. Então, nós já temos nessa live 4 recursos. Eu vou terminar a live, vou dar uns 5 minutinhos para poder falar nos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp Carreiras Policiais, vai aqui no meu history, aqui no meu Instagram, tem um link para você entrar. E amanhã, às 19 horas, eu, o professor Renato Fázio e o professor Paulo Furtado, nós estaremos aqui. Nós vamos comentar, eu e Fázio, penal e processo penal. E Paulo Furtado vai comentar a parte de medicina legal. E eu acredito que tem um recursozinho para sair amanhã somando 5 recursos. Tá bom? Carneiro, muito obrigado. Padre, forte abraço. Fázio, forte abraço. Até amanhã. Tchau, Ana, obrigado por tudo. Forte abraço. Até amanhã. E vocês aí, como sempre, vocês, nossos alunos que nos acompanham. Um cheiro para quem for de cheiro. Um abraço para quem for de abraço. Valeu, galera.